bem-vindos a mais uma videoaula. Dia das Mães chegando, tá em cima, mas ainda dá tempo de a gente fazer uma linda peça comemorativa reutilizando CD. Eis aqui a nossa fofura de hoje, Coruja, mamãe com seu filhote. Olha, não é uma peça delicada? Muito mimosa, que qualquer mãe adoraria receber. É uma peça muito fácil de fazer, versátil, porque você pode ir trocando as cores, e é uma peça que você, apesar de estar pensando no Dia das Mães, mas você vende essa peça o ano inteiro. Então vamos agora ver ou rever a minha participação na maratona do Dia das Mães da Mônica Arts. Olá, sejam bem-vindos à maratona do Dia das Mães da Mônica Arts. Eu sou Wanda Fornazieri, artesã e professora de artesanato. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então agora, que tal aprendermos juntos a fazer uma linda lembrancinha para o Dia das Mães, reutilizando um CD? Eis aqui a minha sugestão de hoje. Uma linda e mimosa mamãe coruja com filhote. Não é uma graça? Bora lá aprender? Vamos iniciar então com a base do corpinho, que é a base de CD. Para fazer a forração, nós vamos utilizar o feltro na cor lilás paiva, que é um lilás bem clarinho. Vamos dobrar ao meio e vamos colocar um molde de 19 centímetros de diâmetro e vamos cortar toda a volta. Vamos agora cortar no forrobel, aquele feltro encorpado, um círculo de 12 centímetros de diâmetro. Vamos riscar a volta toda e vamos recortar. Para o acabamento do verso da peça, nós vamos usar o mesmo feltro lilás paiva e vamos recortar um círculo de 11 centímetros e meio de diâmetro, mas agora com a tesoura de picotar. Então temos aqui o forrobel, a parte do acabamento cortado com a tesourinha de picotar e a base central. Para o detalhe do corpinho da nossa mamãe coruja, nós vamos usar agora o termocolante definitivo. E para quem não lembra, a gente usa a parte que pega a caneta, tá? Que é onde está o filme termocolante. Você pode colocar o molde recortado e passar em volta, ou colocar em cima do xerox o molde e copiar. Agora recortamos em volta, deixando um pouquinho de margem. Agora temos o nosso tecido estampado. Aqui eu escolhi a estampa de tulipas rosa. Venho com, deixando a parte do verso, venho com o termocolante definitivo, a parte riscada para baixo. Vejo o sentido das flores. E agora com ferro em temperatura algodão, eu vou contar somente 5 segundos. Retiro a película e vou recortar em volta. Usando ainda o termocolante definitivo, nós vamos riscar também a base dos olhos e os olhos em si. Esse aqui, vamos virar, colocar sempre a parte riscada sobre o verso do feltro branco. E esse nós vamos colocar
sobre a base do feltro cítrico, verde cítrico. E vamos fazer a mesma coisa. Ferrinho a seco, gente, que eu esqueci de falar. Ferrinho sempre a seco, a temperatura algodão, e vamos contar os mesmos 5 segundos só para pré-adesivar ou termocolante definitivo nas duas partes, ok? Agora nós vamos retirar a película e recortar. Todas as partes da frente do corpinho já estão aqui pré-adesivadas, detalhe da barriguinha, a base dos olhos e os olhos. Para a gente fixar na base, eu vou dar uma dica. Nós vamos simular primeiro, antes de fazer a colagem definitiva. Fazendo o que? Nós vamos fazer um alinhavo a volta todinha do círculo maior com a linha 10, a famosa linha de pipa, e vamos revestir o CD, mas é só para a gente poder visualizar a posição correta em que vai ficar todas as partes que serão adesivadas, para que a gente não tenha problema nenhum depois na montagem. Então aqui eu só vou encaixar o CD, centralizar um pouco, né, só para a gente não perder a noção de espaço. E agora, com calma, você vê que eu não amarro, deixo a linha solta, tá? Eu venho aqui com calma e vou fazer a marcação. A parte aqui da barriguinha, ela não é totalmente dentro desse círculo inicial, ele vem um pouquinho, 1 centímetro para baixo, tá? Aí nós vamos posicionando mais ou menos as partes, no caso aqui. A parte dos olhos sim, a gente deixa praticamente rente lá em cima. Vamos sempre procurar achar o centro e depois a posição dos olhos. Feito mais ou menos essa marcação, nós simplesmente colocamos os alfinetinhos só para nos ajudar a orientar. E fazemos uma marcaçãozinha aqui, ó. Fazendo só na base aqui do branco, a gente já se acerta. O verde a gente posiciona melhor depois dele solto. Isso é só para quem não está acostumado não se perder, porque essa é uma fixação definitiva, tá? Agora a gente solta, desmonta todo de novo. Vamos abrir a peça novamente, a gente realmente agora colar definitivamente com o ferro. Agora com a peça aberta, já tudo posicionado, nós vamos colocar o papel protetor por cima. Eu venho com calma, retiro aquele alfinete de marcação, venho com o ferrinho, o mesmo ferrinho seco, temperatura algodão, e vou colocar 25 segundos em cada parte. Agora eu retiro o outro alfinete e vamos com o nosso ferrinho novamente, 25 segundos, temperatura seca. Agora vamos fazer o mesmo processo aqui na base, colocar o papel protetor por cima. Esse, como só estava um alfinetinho marcando, eu retiro e já vou colocar o ferro, 25 a 30 segundos, o ferrinho a seco, temperatura algodão. Agora eu venho, abaixo os nossos olhinhos e vamos posicionar, sempre lembrando, gente, que a parte com o termocolante definitivo para baixo. Posicionei, venho
papel protetor, ferrinho mais 25 segundos. Esperamos esfriar um pouquinho. Vamos recolocar a nossa linha de pipa na agulha e continuar o nosso alinhavo. Finalizei o alinhavo, lembrando que para o fechamento total do círculo nesse fuxicão, a dica é você passar 1 a 2 pontos além de onde você começou, tá? Que aí ele fecha redondinho. Então eu vou vir com o forrobel, vou colocar ele primeiro, depois eu venho com o CD e eu vou fechar ele arredondando direitinho. Tá? Verifico a posição. E lembrando que a gente só deixa mais ou menos 1 centímetro aqui embaixo. Acerto bem e vou arrematar. Dou mais um nó de reforço. Pronto, a base inicial do corpinho da coruja já está pronto. Vamos reservar. Para as orelhas, nós vamos usar o nosso tecido. A gente dobra o meio, que a gente aproveita e já corta 2 em 1, né? Alfinetamos o molde no círculo de 9 centímetros e vamos recortar a volta toda. Temos aqui os 2 círculos para fazer a orelhinha. Para começar, nós vamos pegar esse círculo, vamos dobrar ao meio, vincamos, dobramos novamente ao meio, vincamos, e com a linha 10, a linha de pipa, nós vamos fazer um alinhavo somente nessa parte curva. Agora nós vamos franzir e dar o formatinho da orelhinha e vamos arrematar. Formatinho e vamos repetir o mesmo processo nesse outro círculo. Estão prontas? Vamos reservar. Para as patinhas e o bico, nós vamos também usar o termocolante definitivo. Eu risquei 2 vezes a patinha, 1 vez o bico, e nós vamos usar a técnica da dublagem. Então a primeira parte é nós fazemos a primeira aplicação no termocolante definitivo. No caso aqui eu estou usando o feltro amarelo ouro. E agora eu vou colocar 5 segundos para fixação do termocolante. Retiro a película e agora vou recortar a toda a volta. Todas as partes recortadas, agora nós colocamos a parte com o termocolante definitivo para baixo, sobre o feltro da mesma cor, e vamos colocar papel protetor por cima, com o mesmo ferrinho a seco, temperatura algodão, fixação total com 25 segundos. Agora vamos recortar em volta. Patinhas e biquinho recortados, vamos reservar. Para fazer a plaquinha, nós vamos usar o mesmo processo de dublagem. Então aqui eu já risquei no termocolante definitivo. A base da placa maior é 12 centímetros por 10 centímetros. A plaquinha central 9 por 8,5. Então eu vou colocar, sempre lembrando, né, a parte riscada sobre o verso do feltro caramelo e aqui sobre o feltro bege palha. E vamos fazer todo o processozinho como anteriormente. Já estão aqui as 2 partes das plaquinhas já dubladas e recortadas. Percebam que na parte superior foi cortada com a tesoura reta. Aqui em volta
eu usei a tesoura escalope. Mas caso vocês não tenham, vocês podem fazer esse mesmo processo usando a de picotar, ok? Vamos reservar. Para fazer a base da asinha da nossa corujinha, nós vamos usar o feltro roxo. O que eu fiz aqui, nós vamos fazer a dublagem também, mas de uma forma diferente. Eu recortei um pedaço do termocolante definitivo, fiz aquela primeira pré-colagem de 5 segundos, retiro o papel, venho aqui e vou fixar, fazer a dublagem nesse pedaço de feltro roxo. Então vamos agora aos 25 segundos em cada parte. Duas partes dubladas, tá? Agora eu venho com os moldes da asinha. Tem a asinha esquerda e a asinha direita. A direita tem um pouquinho mais de curva que a esquerda, ok? E aí nós vamos recortar. As duas bases das asinhas já recortadas. Eu costumo deixar como lembrete um alfinete aqui na posição correta das asinhas, para a gente, na hora de for montar com as peninhas, a gente não confundir e virar a posição, ok? É uma dica. O detalhe das asinhas, eu cortei seguindo os moldes no mesmo tom roxo, tá? Aqui no caso é o mesmo molde, você só inverte, ok? E nas asinhas tem várias numerações e combinação de cores. Quanto aos moldes, relembrando, vocês não se preocupem que está abaixo no texto da descrição desse vídeo o link para os moldes, tá bom? Então, o que eu usei de combinação? Eu usei o feltro uva Malbec, usei o blueberry e o rosa Penélope, tá? Para vocês terem uma noção. Então vamos na montagem. Então, para a gente não se perder, o que eu costumo fazer? No caso aqui das direções, eu deixo um alfinetinho. No caso aqui das asinhas, eu ainda deixo a numeração, tá? Só fica mais fácil para a gente não se atrapalhar. Eu vou começar aqui com essa asinha. Eu venho, só posiciono, tá? Para não ter uma noção do encaixe das asinhas. E eu vou começar com a número 3. Por que com a número 3? Porque ela vai ficar por baixo, as outras vão se sobrepor. Então eu vou retirando o molde e vou retirando o alfinete. Aí eu venho com calma, passo um pouquinho de cola quente aqui em cima, venho, levanto e coloco, deixando uma parte por baixo e seguindo o contorno da asinha. Aí o que eu faço? Eu vou fazer um pouquinho aqui, fica mais fácil. Aqui agora eu venho com a número 2, mesma coisa, retiro o alfinete, retiro o molde, venho aqui, cola, centralizo e sobreponho um pouco, dando a mesma inclinação da peninha anterior. Venho aqui com a peninha número 1, sempre separando assim fica mais fácil vocês não se perderem, tá? E encaixo aqui. E aí eu já tenho essa posição de asinha. Venho com a pontinha aqui e vou encaixar também embaixo. Essa daqui a gente tem só a preocupação, por isso que eu ponho só em cima, para poder encaixar as peninhas, tá? Eu vou organizar ela, nivelar ela com a ponta dessa asinha de baixo, da base da asa. Agora sim, eu venho com, retiro o alfinete, vou passar cola quente em base, em volta toda, e vou
colar e nivelando com essa curva superior. A asinha da esquerda já está pronta. Então vamos passar agora para a asinha direita. Mesma coisa, retiro o alfinete daqui, deixo esse como um parâmetro para a gente. E no caso aqui eu vou começar, você vê, a gente sempre começa de fora para dentro. Então eu vou começar com a 8, bolinha, levanto e encaixo, nivelando na curva. Venho agora com a 7, sempre retirando o alfinete e depois o molde. Aqui e encaixo. Com a 6, encaixo. Agora com a final. E essa também eu levanto aqui. Eu só tenho que nivelar com a pontinha aqui de baixo. Venho agora fazer o fechamento, esse detalhe superior da asa. Pronto. Agora o nosso parzinho de asa está pronto. Vamos reservar. Para a montagem final da plaquinha, nós vamos o que? Nós vamos nivelar na parte superior e centralizar nas botas. E vamos colar com a cola quente, tá? Com calma, vamos acertando a parte superior e as laterais. O que eu fiz aqui? Eu deixei mais ou menos 2 dedos de diferença aqui em cima, que seria por conta da colagem na peça. E usei esse espaço aqui de baixo para escrever uma frase. No caso aqui, eu coloquei abraço perfeito, é o de mãe. Aqui está escrito a lápis, tá? E não tem muita firmeza no que vai escrever. Faz a lápis rapidinho, que não tem problema que não aparece. Então só vou finalizar aqui com a caneta permanente preta média. Eu vou colocar a última palavra, que é mãe. Então nós vamos com calma escrever de forma cursiva. Pronto, vamos reservar. Vamos iniciar então a montagem da corujinha mãe, tá? Então nós vamos primeiro pegar uma fitinha, qualquer tom de lilás, cortamos 15 centímetros, dobramos ao meio e vamos fazer um nó na ponta para formar a alcinha. Apertamos bem e já temos a alcinha. A alcinha, ela tem que ir bem no centrozinho, só que no verso, tá? Então nós vamos colocar, posicionar e olhar aqui na frente. Ele está no centro. Nós podemos abaixar um pouquinho mais. Isso. Um dedão para fora aqui já é o suficiente. Então nós vamos ver que ela está no centro. Eu venho com a cola quente, posiciono, coloco um pouquinho de cola aqui no meio, é para quando a gente for colocar o acabamento não ficar aberto. Então já estamos com a nossa alça posicionada. Depois disso nós vamos colocar o que? Nós vamos acertar as orelhinhas dela. Então a orelhinha dela é mais ou menos um dedo para cada lado. Então vou começar com esse lado e vamos posicionar fixando aqui atrás, tá? Posicionamos de um lado, vamos fazer o mesmo do outro lado. Aqui nós temos que
acertar a distância entre uma e outra, para que fique harmônica, ok? Feito isso, já podemos posicionar o bico. O bico ele fica bem ajustado com relação aos olhos aqui. Ele fica bem centralizado aqui o bico. A gente sempre tem que procurar deixar todo o eixo centralizado na vertical. Na sequência, nós vamos posicionar a nossa plaquinha. Nossa plaquinha, nós vamos colocar cola aqui por trás, tá? Vamos procurar deixar uma distanciazinha e ver a posição posicionada. Aqui nós vamos colocar então as patinhas. As patinhas elas são fixadas aqui no corpinho, tá? Ela pega um pouco da lateral da plaquinha menor de um lado e do outro. Feito isso, nós vamos o quê? Fazer o acabamento final no verso. Pegamos aquele círculo que nós recortamos com a tesoura de picotar, posicionamos aqui em volta. Vocês podem aproveitar agora para colocar sua etiquetinha com o teu nome e vamos com a nossa cola quente. Primeiro em volta e um pouquinho na parte interna, tá? Aí é só seguir passo a passo até fechar ela toda. Agora nós vamos colocar as asinhas. Elas vão ficar posicionadas de forma que essa fica um pouquinho mais para cima e essa um pouquinho mais para baixo, mas mais ou menos nivelando aqui na altura. Por quê? Porque elas vão abraçar ao filhotinho que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Então, por hora, nós só vamos fixar na parte superior e essa partezinha aqui vai ficar solta, ok? Para dar mais uma graça, nós vamos agora sim utilizar os óleos resinados da Monique Arts. No caso aqui, eu estou usando o 550G pra gente, tá? 550G. Eu vou escolher esse tom de olhinhos. Aí eu vou posicionar aqui, levemente inclinados, um pouquinho mais aqui para cima. Antes de fixar definitivamente, eu vou aproveitar e já vou fixar um outro detalhe, que são os cílios. No caso aqui eu estou usando o combo cílios M, 17 milímetros de largura, ok? Eu vou usar esse parzinho aqui e vou posicionar mais ou menos onde eu desejo e depois a gente fixa de forma definitiva com a nossa cola universal. E desse eu já vou dando uma graça maior à nossa peça. E mais um outro detalhezinho nós podemos dar na parte das asinhas, um charminho a mais. No caso aqui eu vou usar os corações resinados. Esse aqui é o M, tá? Na cor rosa. Eu vou usar, colocar como detalhe
aqui na parte superior de cada asinha. Gente, são esses pequenos detalhes que agregam valor à peça. Tá ficando uma graça? E agora vamos fixar com a nossa cola universal. Com calma, aplico e vou posicionar a nossa asinha. E assim eu vou fazer em todas as partes. A base da coruja-mãe está pronta. Agora só falta fazermos a corujinha. Iniciamos a nossa corujinha cortando seguindo o molde 2 vezes no feltro rosa Florença. Vamos agora aplicar os detalhes. Então eu já risquei e já fiz a pré-colagem no termocolante definitivo, os detalhes dos olhos no feltro branco e o detalhe da barriguinha na mesma estampa da corujinha mãe. Agora eu vou posicionar e vamos colocar o nosso papel protetor por cima. Vamos vir com o nosso ferrinho a seco em temperatura algodão e vamos colocar por 25 segundos. Agora vamos unir as 2 partes e alfinetar. Agora eu venho com linha de costura, um fio só, um rosinha bem clarinho, e vamos fazer ponto chuleado. Ponto chuleado é aquele pontinho que nós vamos passar de um lado para o outro, sempre na mesma direção, procurando deixar o ponto bem juntinho um ao outro, porque nós vamos encher. Eu uso a parte da unha como uma reguinha para fazer todo o trabalho bem na pontinha do feltro, porque o feltro não desfia. E vamos seguindo assim a volta toda, deixando um espaço para enchimento. Olha, finalizei toda a volta, deixei aqui para enchimento, mas vejam que eu fiz aqui um detalhe para fazer a separaçãozinha da orelhinha. Essa curvinha aqui, eu fiz uns pontinhos atrás, tá? Para fazer esse movimentozinho da orelhinha dela. Agora vamos encher com um pouco de enchimento acrílico. Vamos sempre de pouquinho, até deixar ela fofinha. Agora eu vou finalizar o chuleado para fechar a corujinha. Para finalizar a nossa corujinha, eu cortei no EVA um formatinho de coração naquelas maquininhas, né? Mas caso vocês não tenham, nos moldes já está o desenho, vocês podem recortar tanto no EVA como no feltro laranja, ok? Agora eu venho com a cola quente. Vou posicionar o biquinho. Cortei seguindo o molde, o rosa Penélope. Vou colar só a beiradinha para formar as asinhas. E agora o detalhe final, os olhinhos. Eu estou usando as pálpebras. O modelo é 442CP, tá? 442C, tamanho P. Eu vou posicionar só para mim poder marcar a posição antes de fixar. Já fiz a posiçãozinha dela. Agora eu venho com a cola universal e vou colar uma por uma. Agora com a nossa corujinha, filhotinho pronta, vamos unir a mamãe coruja. Então vamos posicionar de forma que ela esteja
abraçando o seu filhote, tá? Então eu venho aqui com a cola quente e vou fixar na posição desejada. Agora com calma eu posso dar ou não um pontinho de cola para segurar o filhote. Eis aqui a nossa mamãe coruja, uma linda lembrança para a mamãe. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, deixem seus comentários que são sempre muito bem-vindos e compartilhe com seus amigos. E até a próxima quinta. Até lá!